por divergências políticas. Walter George, antes de analisarmos aí essa possibilidade de demissão do Lúcio Ferreira Gomes, que é muito mais ligado a Cid do que ao próprio Ciro, a gente vai acompanhar uma declaração do último sábado do ex-governador Ciro Gomes, em que pela primeira vez ele se coloca como possibilidade oficialmente para disputar o governo do Ceará. Vamos ouvir. Agora, adiar a escolha de nome. Mas pode dizer, tem lá o Ciro, tem lá o Roberto. Eu, por exemplo, voto no Roberto. Eu, por exemplo, voto no Roberto. Tá mais novo, tá mais vívido, tá mais sincero. Mas cada um de nós, nessa dinâmica, tem que assumir o compromisso de fazer o que for necessário fazer. Eu farei. Muito obrigado a todos. Muito bem, Ciro aí dizendo que vai fazer tudo o que for necessário fazer. Walter George, antes de falar dessa possível demissão de Lúcio Ferreira Gomes, queria que você falasse também, analisasse, assunto inclusive que já está nas suas colunas já há algum tempo, essa possibilidade de Ciro Gomes ser candidato ao governo do Ceará e o caminho complicado que ele tem até chegar possivelmente nessa candidatura. É o discurso mais enfático que ele fez, assim, que ele pode dizer, onde ele sinaliza com mais clareza que pode aceitar a tarefa, mas ele sabe que é uma caminhada, que tem uma caminhada por fazer aí. Não é só ele dizer, eu quero, eu vou. Tem uma série de acertos a fazer, há acertos a fazer dentro dessa questão partidária, ali hoje, vamos lembrar que continua afiliado ao PDT, precisará fazer esse movimento que está anunciado, possivelmente até o final do mês, de mudar para uma outra sigla, seria o PSDB, onde essa possibilidade de candidatura de oposição teria mais liberdade, né? Depois, há uma resistência inicial, né, Ítalo, que é dele próprio. Não deixa de ser, com todo respeito que seja, e eu acho que ele tem respeito ao cargo de governador do Ceará, mas com relação aos planos pessoais dele, é um passo atrás que ele está dando, né? Ele foi governador do Ceará há 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás. Então, significa dizer que ele teria que... Então, e dali saiu para um projeto nacional no qual ele estava envolvido até agora, esteve envolvido até agora. Então, ele precisaria abandonar essa ideia de ter essa projeção nacional. Projeção nacional ele tem, mas de ter essa candidatura, ser essa figura nacional, como ele já foi candidato à presidência 4 vezes e tal, então ele vai ter que refluir sobre isso e voltar para a sua base. Ele se afastou da política do Ceará e fez isso deliberadamente. Ele disse, não, quem cuida da política do Ceará é o Cid. E o Cid tem cuidado, né? O Cid foi governador 2 vezes, elegeu o sucessor, se elegeu senador. Então, o Cid é uma liderança muito mais consolidada e teria dificuldade para sair do grupo hoje. E aí ele tem feito algumas sinalizações de que devem estar do... O efeito que ele teria, se ele fosse candidato, seria muito mais de paralisar o Cid do que de outra coisa. E aí seria um peso muito grande para o Bloco. Porque o Cid já disse que não teria condição de fazer uma segunda campanha, ficar contra ele, porque há 4 anos atrás aconteceu isso, né? O Cid, de alguma forma, ficou de um lado e ele do outro, mesmo com todo o cuidado que ele teve de administrar aquela situação. Então, o outro aspecto é o seguinte, vamos lembrar que aí seria puxada a linha, os principais aliados que o Ciro teria numa possível candidatura ao governo do Estado seria, e aí ele já teria aprovo nesse sentido, do grupo bolsonarista. A gente sabe qual é a opinião que ele tem sobre o bolsonarismo. Ele tem reiterado essa opinião até hoje. Que tipo de reflexão pública é que ele fará para poder chegar agora ao eleitor bolsonarista dizendo, não, é o seguinte, aquilo que eu pensava sobre o que vocês representam, vamos botar aqui do lado, porque tem um objetivo maior aqui, que é o governo do Ceará. Fica um pouco essa questão que a gente estava falando há pouco da Michele Bolsonaro, quer dizer, o eleitor, nessas horas, ele tem que ser, a inteligência dele tem que ser um pouco mais respeitada. Então, que tipo de reflexão pública é que os dois lados farão? Porque o bolsonarismo também tinha posições muito fortes em relação ao que o Ciro representava. Então, tem todas essas dificuldades por ser removido. Claro que eles estão fazendo pesquisas, é evidente que o nome do Ciro, pelo recall que tem, deve estar aparecendo melhor do que os outros, deve estar entusiasmando mais as pessoas em função disso. Agora, ele também é experiente,
na política o suficiente para saber que isso não basta, isso é ponto de partida. Mas a campanha depois, aliás, o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, fez menção a um aspecto dessa festa na qual ele falava, que menciona o tamanho da tarefa que terá o candidato de oposição, né? Ele perguntou assim, quantos prefeitos tinham nesse evento? Só tinha o prefeito de Iguatu, que é o Roberto Costa, que é do PSDB, era o único prefeito presente de 184. Isso diz muita coisa das dificuldades que essa candidatura teria, ou terá, quando for a campo, porque você tem, e dificilmente essa ausência de prefeitos é um indicativo do cuidado que os prefeitos vão ter para embarcar nessa. Claro que aí a campanha se desenvolve, de repente o candidato começa a ganhar um favoritismo, começa a ganhar corpo, e os prefeitos vão tomando. Mas no primeiro momento ele sabe do conjunto de dificuldades que terá internas e externas para viabilizar. Mas de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, foi a manifestação, digamos assim, mais enfática do Ciro até agora para sinalizar a disposição de, se o nome dele for levado a um consenso, a ser esse candidato de oposição no Ceará. Sobre a questão do Lúcio Ferreira Gomes, Ítalo, eu diria o seguinte, eu não acredito que, conforme foi dito, que a demissão dele esteja na mesa do presidente Lula. Eu acho que se há alguém que terá cuidado, se há um grupo que terá cuidado nesse momento de lidar com essa questão, será exatamente o Palácio do Planalto, tendo em vista a importância que tem. E o Lúcio Ferreira Gomes não está no governo indicado pelo Ciro Gomes. É irmão dele? É. Mas ele está lá, o grupo tem dois tipos de pensamento, é o pensamento do Ciro e o pensamento do Cid. Ele está lá em função do pensamento do Cid. É sempre importante lembrar algumas coisas que o próprio Ciro, suas palavras, fazem com que a gente esqueça. Quando ele acusa o governo do Ceará de ser uma tragédia, né, na visão que ele tem, ele está acusando o governo do qual faz parte a irmã dele. Se não é apoia, ela faz parte, ela é secretária do governo humano, né? Então, assim, você já tem uma divisão muito clara na família, o governo não iria alimentar essa divisão nesse momento, tomando partido por um lado, não, claro que há pessoas, é verdade que existam pessoas incomodadas com essa presença, pessoas, inclusive, do PT, do Ceará e tal, claro, interessadas, inclusive, no cargo, um cargo interessante aqui no Ceará, que gera influência, então essas pessoas vão lá e dizem, olha, impressionam. Mas isso não significa dizer, para mim, meu entendimento, que o governo esteja, de fato, pensando nesse momento, e nesse momento específico, de novo, ainda maior, em demitir o Lúcio Ferreira Gomes apenas pelo fato de ser irmão do Ciro Gomes. Porque ele já era irmão do Ciro Gomes desde que nasceu. Hoje já nasceu irmão. Aliás, na verdade, o Lúcio depois, porque nasceu depois do Ciro. Aliás, o Ciro nasceu depois do Lúcio. Então, significa dizer que isso aí já é uma coisa que o governo já tinha essa informação quando fez todo esse movimento. E nesse momento agora, seria um erro até mais crasso ele fazer isso. Agora, a pressão deve existir, mas só que eu entendo que anda longe da possibilidade de ser efetivado em função de questões políticas. Eu não vou nem avaliar se ele está sendo eficiente ou ineficiente no cargo que ocupa. Mas politicamente ele hoje é até mais interessante para o governo que ele permaneça do que ele seja demitido, porque é nesse momento em que o Ciro Gomes está entrando para criar uma dificuldade. Eu acho que o PT do Ceará, por exemplo, trabalharia nesse momento, claramente, pela manutenção, pela permanência dele no cargo. Pelo menos parte do PT. Agora, que há pessoas interessadas na admissão, porque interessadas também no cargo, eventualmente, eu não tenho dúvida nenhuma. É isso, muitas dificuldades.